O câncer coloretal é o tumor mais prevalente do aparelho digestivo. Cerca de 1 em cada 10 tumores diagnosticados tem origem no intestino grosso. O risco de uma pessoa desenvolver esse tipo de câncer durante a vida é mais ou menos uns 5%. O intestino grosso ele é dividido em duas partes. A parte mais proximal, que é o cólon, e a parte mais distal é o reto. Cerca de 2/3 dos tumores do intestino grosso ocorrem no cólon e 1/3 tem origem no reto. E esse tipo de tumor acomete praticamente a mesma proporção tanto homens quanto mulheres e geralmente acomete pessoas de mais idade. Até 90% dos casos ocorrem em indivíduos acima de 50 anos. Na maioria das vezes, o câncer coloretal surge a partir de pólipos, que são lesões benignas que podem, em alguns casos, se malignizar. É importante lembrar que não são todos os pólipos intestinais que têm um potencial de malignização. Então, quando faz uma colonoscopia, esses pólipos devem ser retirados e examinados ao microscópio. Com isso, vai se saber exatamente qual que é o tipo de pólipo, se ele tem um maior risco, e vai se definir com esse exame qual que é a frequência de repetir a colonoscopia para poder tentar achar outros pólipos na fase inicial. Por isso é importante o rastreamento com o exame de colonoscopia. Quando a gente fala de incidência e prevenção de câncer, a gente tem que falar obrigatoriamente nos fatores de risco associados a cada tipo de câncer. Os principais fatores de risco associados à maioria dos tumores, que são fatores de risco comuns, são cigarro, bebida alcoólica, sobrepeso ou obesidade, quando você consome alimentos com alta densidade energética, quando você consome muita carne vermelha, consumir carnes preparadas na chapa, fritura, grelhado, formato de churrasco, principalmente quando tem aquela casca, aquele queimado, qualquer tipo de carne, mesmo que seja peixe ou mesmo que seja carne branca. Quando você consome pouca quantidade de frutas, pouca quantidade de legumes, poucas verduras, poucos cereais integrais e também não praticar atividade física, ou seja, ser sedentário. Todos esses são fatores de risco para vários tipos de câncer e também para o câncer coloretal. Então, esses comportamentos devem ser desestimulados e hábitos saudáveis de vida devem ser incentivados. Que hábitos são esses? Basicamente, o que todo mundo sabe, mas parece que não acredita. Praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação variada, hidratação extremamente importante, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, reduzir o consumo de carne vermelha, acredite que em torno de 500 gramas por semana, evitar carnes salgadas, carnes processadas, como presunto, mortadela, bacon, linguiça, salsicha, esses embutidos e defumados, manter o peso adequado, compatível com a sua altura, não consumir bebidas alcoólicas e não fumar. No entanto, mesmo que você seja cuidadoso com esses comportamentos, com esses cuidados, é bom sempre ficar atento aos sintomas do câncer coloretal. Os principais sintomas são presença de sangue nas fezes, dor abdominal incólica frequente com mais de 30 dias de duração, alteração do ritmo intestinal recente, ou seja, quando a pessoa passa a ter diarreia ou passa a ter constipação quando tinha um ritmo intestinal normal, ou a pessoa que seja mais constipada e de repente o intestino fica mais solto o tempo todo. Emagrecimento rápido também é uma outra situação, quando o emagrecimento não é intencional. Quando a pessoa tem uma anemia, não sabe a causa dessa anemia, cansaço crônico, fraqueza, tudo isso são sintomas que podem corresponder ao câncer coloretal. Quando você tem algum tipo de tendência genética para essa doença, ou quando surgem esses sintomas, vale a pena lembrar que a detecção precoce de qualquer tipo de câncer é a melhor estratégia para ter o melhor resultado do tratamento. Essa detecção ela pode ser feita por meio de investigação de diversos exames bioquímicos, exames radiológicos, exames endoscópicos, e quando há suspeita, o teu médico vai indicar o exame mais adequado. Mas também, quando você tem esses fatores de risco, ou tem uma história familiar de câncer de intestino que tem uma relação, é importante fazer o rastreamento, mesmo quando não tem nenhum tipo de sintoma, se você pertence a esses grupos de risco que eu falei aqui em cima. Então, o diagnóstico precoce, associado a um tratamento adequado, associado a mudanças no estilo de vida, leva a uma grande possibilidade de diagnóstico precoce e uma grande possibilidade de cura da doença.